Boris Johnson renunciando, só vendo para crer. Hi everybody. Good afternoon everybody. É verdade, ó. 12:30 em Londres e tá lá Boris dizendo que vai embora. It is clearly now the will. É claramente da vontade do Partido Conservador que haja um novo líder. E eu concordei. Quero falar aos que votaram no nosso partido em 2019, muitos votando nos conservadores pela primeira vez. Obrigado por esse mandato incrível. Ele resistiu o quanto pôde. Boris Johnson enfrentou moções de desconfiança e uma crescente oposição dentro do próprio partido. A razão? O desgaste provocado pelos sucessivos escândalos em seu gabinete, com muitas festinhas constrangedoras, enquanto os britânicos enfrentavam um pesado lockdown. Tudo documentado em relatórios oficiais. O documento revelou fotos inéditas, algumas do aniversário de Boris Johnson em 2020. Relatório assinado pela funcionária Sue Gray traz detalhes constrangedores. Uma festa rolou até às 4 da manhã, com um consumo excessivo de álcool, com briga, um convidado passou mal. Sue Gray concluiu que muitos desses eventos não poderiam ter sido autorizados. A renúncia apresentada este mês não impede que o premier prossiga em Downing Street número 10. Ele segue no comando até a definição do nome do seu sucessor. Na última semana, o Partido Conservador afunilou a disputa entre dois candidatos, ambos ligados diretamente ao governo de Boris Johnson. O Reino Unido conheceu hoje os dois últimos candidatos para o cargo de primeiro-ministro. A atual chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, vai enfrentar o líder das votações até aqui, o Rishi Sunak. Essa corrida começou com 8 candidatos, foram 5 rodadas de votação. E aí, aos poucos, os menos votados foram deixando essa disputa. Agora, Truss e Sunak vão disputar os votos de cerca de 200 mil integrantes do Partido Conservador. O resultado final deve sair até o dia 5 de setembro. Afinal, o que muda na política britânica com a saída do controverso líder conservador? Quem são os concorrentes que disputam a vaga de Boris Johnson? E como essa mudança afeta a rivalidade entre conservadores e trabalhistas no Reino Unido? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter da editoria de Mundo do Globo, Ana Rosa Alves. Fique com a gente. Ana Rosa Alves, para a gente começar essa conversa, conta como se dá esse processo de escolha do sucessor do Boris Johnson, que renunciou ao mandato, né? Por quanto tempo que o novo líder ou a nova líder fica no poder e até lá, até que isso aconteça, o Boris Johnson, primeiro-ministro, segue no cargo, né? É isso, Maltic. Ele continua no cargo até o dia 5 de setembro, que é quando o processo de escolha do novo líder do Partido Conservador e, consequentemente, do novo primeiro-ministro britânico vai chegar ao fim. Esse é um processo bastante peculiar, porque o Reino Unido tem cerca de 70 milhões de habitantes, mas só o número entre 140 mil e 200 mil deles vão, de fato, participar dessa votação, que é o número de pessoas filiadas ao Partido Conservador. Eles não dizem ao certo quantos membros eles têm, mas estima-se que seja aí nessa faixa. E é um perfil interessante porque essas pessoas são majoritariamente homens brancos com mais de 55 anos, londrinos ou do Sul. Foi o levantamento feito assim, por uma pesquisa do jornal The Guardian. E é um perfil diferente da população britânica geral. Assim. Essas pessoas vão receber as cédulas eleitorais agora no início de agosto e elas vão poder retornar os seus votos até o dia 2 de setembro. E o resultado final sai no dia 5 de setembro, que é também quando o parlamento britânico volta do recesso de verão. E esse novo líder, o Sunak, ou a Liz Truss, devem continuar no poder até 2025, mas isso só se não der nada, se der tudo certo, se não der nada errado. Porque sempre tem a possibilidade de uma eleição antecipada ou então do Partido Conservador acabar escolhendo um novo líder. Ana, você já disse aí 2 nomes que são os candidatos que seguem na disputa, o Rishi Sunak e a Liz Truss.
que foram membros importantes do gabinete do Boris Johnson, sendo que a Liz Truss ficou no cargo até o fim. O que a gente pode dizer sobre o perfil desses dois concorrentes? O Sunak é um executivo do mercado financeiro, né, rico e tal, e ela é fã incondicional da Margaret Thatcher, é isso? É isso, Carol. O Sunak, se ele vier a ser escolhido, ele vai ser a primeira pessoa de descendência asiática a chegar a Downing Street, a chegar ao governo britânico. Ele já vem de uma família com uma condição financeira muito boa, mas ele construiu uma fortuna trabalhando no Goldman Sachs e inclusive, ele foi o primeiro funcionário público, o primeiro funcionário do governo britânico a aparecer na lista das pessoas mais ricas do Reino Unido, publicada pelo jornal Sunday Times. Many storms. There are multiple newspaper reports on Sunak and his billionaire wife, Akshata Murthy's private wealth. Sunak himself reportedly owns a £10 million property portfolio. Ele era relativamente desconhecido no cenário político britânico até o início da pandemia, quando, como secretário do Tesouro britânico, ele foi meio que catapultado a um protagonismo por causa dos pacotes de auxílio e da resposta do governo à crise gerada pela pandemia, a ponto de durante o auge da crise sanitária, ele chegar a ser um dos ministros mais bem cotados do governo britânico. E ele era chamado na imprensa de braço direito do Boris. E essa é uma coisa que eu acho que vale destacar sobre ele também, que apesar da renúncia dele, do pedido de demissão dele, ter sido catalisador da queda do governo, ele defendeu o Boris até o fim em uma série de escândalos que provavelmente teriam derrubado um primeiro-ministro com um pouco menos de sorte. E ele concorre também com uma plataforma de ortodoxia fiscal e de manter as contas sob controle, que é uma proposta quase oposta apresentada pela oponente dele, pela Liz Truss, que defende corte fiscal imediato e uma postura que vários especialistas dizem beirar imprudência, porque pode piorar ainda mais a crise britânica, um cenário que já está bem ruim. Sobre ela, apesar dela ser uma admiradora ferrenha da Margaret Thatcher, a ponto de, durante uma visita a Moscou, no início da guerra, como chanceler, ela continua, inclusive, a ser a chanceler britânica, ela posar na Praça Vermelha com uma boina, imitando a Margaret Thatcher. Ela, apesar disso tudo, ela surgiu na política como uma liberal democrata. We Liberal Democrats believe in opportunity for all. We believe in fairness and common sense. We believe in referenda on major... No início, ela era contra o Brexit. Ela defendia que o Reino Unido permanecesse na União Europeia. Só que ela deu uma guinada completa. Ela hoje é uma ferrenha eurocética, inclusive teve um papel-chave na negociação do acordo de saída da saída britânica do bloco europeu, e um acordo que hoje ela mesma, inclusive, trava brigas com Bruxelas para tentar mudar e favorecer mais o Reino Unido. Ana, o Rishi Sunak largou na frente nessa disputa que se dá dentro do Partido Conservador na Câmara dos Comuns, que seria o equivalente à nossa Câmara dos Deputados. Agora, por que isso não significa que ele seja o favorito de fato para levar no processo eleitoral que envolve todos os filiados ao Partido Conservador? Me parece que a Liz Truss, ela tem mais apelo popular, ela tem mais embates públicos, tem uma fala mais agressiva. De fato, isso pode reverter em votos a ela? Pois é, Maltic, as pesquisas mostram que ele, de fato, perderia e deve perder para a Liz Truss, que concorre com uma plataforma mais populista e usa uma retórica talvez até mais próxima da do Boris, além de fato, ter afundado junto com o navio, que foi uma aposta dela, uma clara aposta política de tentar atrair o voto desse eleitor conservador mais radical. Com relação ao Sunak, ele é bem visto pelos colegas parlamentares conservadores, mas isso não necessariamente se traduz num grande apoio popular. Primeiro, os aumentos fiscais são bastante controversos
E segundo ele mesmo, tem alguns escândalos assim debaixo do braço. A mulher dele, por exemplo, ele é casado com a filha de um bilionário indiano e veio à tona que ela não pagava impostos no Reino Unido. Isso foi um baque assim, para a imagem dele. O fato dele ser um milionário também não atrai, assim, não gera muita simpatia entre parcelas do eleitorado. Outro fator que pode vir a ser contra ele é que essa percepção de uma possível traição ao Boris, por ele ter sido uma figura-chave do governo e ter renunciado com duras críticas a um premier que ele apoiou até o fim. Isso também pode jogar contra ele no final. Ana, o Reino Unido está escolhendo o sucessor do Boris Johnson depois de escândalos sucessivos de má conduta do primeiro-ministro e do gabinete dele. Mas tem também um pano de fundo econômico, né? Por exemplo, na Itália, a crise derrubou o governo, uma crise que tem tudo a ver com inflação, com aumento do custo de vida da população. De alguma forma, esse tema econômico também faz parte do contexto da troca de governo no Reino Unido? Não, Carol, com certeza. E o Reino Unido ainda tem um agravante, que é o Brexit, a saída britânica da União Europeia, que se concluiu no ano passado. Por causa disso, como a economia britânica era super entrelaçada à economia europeia, essa ruptura, esse rompimento, fez com que tivessem vários problemas, como falta de comida, falta de mão de obra, porque os trabalhadores europeus já não podiam mais trabalhar da mesma forma em território britânico. Mas o Partido Conservador, ele se recusa a avaliar com maior profundidade os impactos da saída britânica da União Europeia. Eles apontam principalmente para a crise, para o contexto internacional, para a guerra na Ucrânia e para a alta no preço dos combustíveis. Só que, comparativamente, o impacto do Brexit fica claro, assim. Primeiro que a inflação anual britânica hoje é de 9,4%, e já faz alguns meses que ela bate recordes consecutivos em alguns anos, assim. A taxa de hoje é a maior desde os anos 80, em 40 anos. É um cenário complicado. O Reino Unido hoje também tem a segunda pior previsão econômica para 2023 entre os países do G20, ficando só atrás da Rússia, que está atolada com as maciças sanções ocidentais devido à guerra na Ucrânia, e também tem a pior previsão de recuperação pós-pandêmica entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ana, como é que está a relação hoje do Reino Unido com os demais países da União Europeia? Eles estão conseguindo se acertar depois de tanto desgaste provocado pelo Brexit? Olha, Maltique, não. A relação entre Londres e Bruxelas hoje é uma relação bastante complicada, e vale dizer também que a Liz Truss, ela tem um papel meio central em tudo isso. O grande impasse nessa história diz respeito ao protocolo da Irlanda do Norte. Porque vale dizer, assim, a única ligação territorial entre o Reino Unido e a União Europeia fica entre as Irlandas. Só que é proibido que exista uma barreira alfandegária naquela região, devido aos termos do Acordo da Sexta-feira Santa de 1998, que pôs fim a décadas de conflito entre os separatistas e os unionistas. Durante 4 longos anos, um dilema ensombrou as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Como poderia a população da Irlanda continuar a usufruir da livre circulação entre o norte e o sul da ilha? E a questão, ela gera conflitos judiciais, de fato, porque o Reino Unido tenta aliviar os termos de acordo de uma maneira que lhe seja mais favorável, até numa tentativa também de melhorar a situação doméstica. E vale dizer, Maltique, que assim, nada disso é surpreendente. Tudo isso já era previsto por vários especialistas quando as conversas para o Brexit estavam ocorrendo. Ana, ainda falando de política externa, uma das grandes perguntas é como o substituto do Boris Johnson vai lidar com a guerra na Ucrânia. Até aqui a Inglaterra tem sido bastante dura na resposta, impulsionando sanções econômicas mais duras e o apoio militar a Kiev. É possível que ocorra alguma mudança com essa troca aí de primeiro-ministro?
Carol, possível mas é bastante improvável. A Liz Truss, como chanceler, ela tem um papel-chave nas políticas e na postura do governo Boris, e ela é basicamente a candidata do continuismo no que diz respeito a isso. Ela apoia sanções, ela apoia a política de envio de armas. O Sunak, ele não disse muito sobre o assunto durante a campanha, e o Boris, a imprensa britânica noticiou que supostamente teme que o Sunak ele afrouxe um pouco a resposta britânica. Mas não tem nenhum indício de que isso de fato seja provável. De fato, parece mais uma campanha de difamação comandada pelo ex-aliado. O Sunak também sofreu algumas críticas pela empresa do sogro dele continuar a atuar na Rússia, mas assim, tudo isso são coisas secundárias, não tem nenhum indício concreto de que vai ter uma mudança drástica de posicionamento. O que talvez possa vir a contar é o apoio popular, e isso sim talvez possa motivar alguma mudança na política britânica, porque com o aumento do preço dos combustíveis, com o aumento do custo de vida, eventualmente a fadiga da guerra pode falar mais alto, mas até agora também não tem nenhum indício de que isso vá acontecer a curto prazo. Ana, você já mencionou que as eleições gerais estão marcadas para 2025, que nesse momento, se houvesse eleições, eventualmente até o Partido Trabalhista teria mais votos hoje junto à população britânica. Nesse momento, o Partido Trabalhista avalia que nos dois cenários, seja com a Liz Truss ou com o Sunak, haverá uma continuidade do ponto de vista deles, da oposição britânica no caso. O Partido Trabalhista hoje tem alguma liderança para se contrapor aos conservadores, de forma a eventualmente retomar o poder no Reino Unido? Maltic, especialistas com quem eu conversei nas últimas semanas, eles repetiram a mesma coisa, que não só o Partido Trabalhista, mas também o Partido Conservador, os dois, eles passam por um período de crise de liderança. Não tem nenhum nome muito forte em nenhum dos dois. Mas nos trabalhistas a situação é, de fato, particularmente pior. Eles sim estão na frente nas pesquisas, o que é relativamente surpreendente, já que em 2019, nas eleições gerais de 2019, eles tiveram o pior resultado desde os anos 30, mas isso é mais creditado à rejeição ao Boris do que é, de fato, um próprio triunfo do partido. Vale dizer que o líder atual, o Keir Starmer, ele chegou ao poder em 2020, ele chegou à liderança do partido em 2020, no meio da pandemia, o que já ofuscou um pouco o noticiário, e ele chegou prometendo continuar uma guinada à esquerda que foi catalisada pelo antecessor dele, o Jeremy Corbyn. Mas com o passar do tempo ficou claro que a estrela guia dele é, de fato, o Tony Blair, que é uma figura mais centrista. Então tem também esse atrito interno entre os trabalhistas. Ana, o que a gente pode esperar do futuro do Boris Johnson a partir de agora, considerando até o perfil dele, com direito àquele enigmático hasta la vista perante o parlamento? Você avalia que ele sai de cena ou vai tentar voltar em breve? Pois é, né, Carol? Ele incorporou o Arnold Schwarzenegger. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. Mas ele já disse que ele vai continuar no parlamento. E eu acho que vale chamar a atenção que o Boris Johnson, ele é, antes de tudo, um político nato. Ele é um cara que, ao longo de sua carreira, já teve vários e vários escândalos. E ele sempre conseguiu se reerguer. E, assim, começa nos anos 80, quando ele era jornalista, ele inventou uma declaração de uma fonte, ele foi demitido. E desde então, assim, ele já perdeu um cargo na alta cúpula do Partido Conservador por primeiro mentir sobre uma amante e depois mentir sobre um aborto que a amante fez. Como primeiro-ministro, foram escândalos, assim, variados. Teve o Partygate, de fato, que diz respeito às violações das normas sanitárias britânicas durante a pandemia, mas, assim, em verdade, sobre a reforma do apartamento oficial, sobre a resposta oficial britânica à pandemia. E assim, ele sempre conseguiu se reerguer. Ele é um sobrevivente, ele é um cara que, por natureza, sobrevive a escândalos políticos. Então, assim, não dá para descartar um retorno dele ao poder. E o próprio tom, assim, nessa despedida, dando destaque para as conquistas, é uma coisa meio enigmática, indica que sim, talvez ele tenha intenções de
retornar. Não é uma coisa sem precedente na política britânica, vários primeiros ministros vão e voltam, mas é uma coisa um pouco mais rara quando você perde a liderança do partido. Se eu não me engano, seria a primeira vez que isso aconteceria em algum tempo, talvez desde o século XIX. Ana Rosa Alves, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Ana, uma ótima semana. Obrigada, Carol, obrigada, Maltic, até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da GB News, da Euronews e do jornal inglês The Independent. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.